Como a maioria de vocês deve saber, nós este sábado estamos a celebrar 10 anos do Culto de Mulheres. E 10 anos pelo qual muito agradecemos a Deus e sabemos que tem sido uma jornada e confiamos que quem esteve connosco até aqui vai-nos acompanhar até ao fim. Mas quando eu estava a pesquisar na Bíblia sobre o número 10, percebi que Deus usou muito. E usa talvez por ser fácil de fixar e de memorizar. Então certamente vocês se recordariam de vários exemplos, como por exemplo os 10 mandamentos, as 10 pragas no Egito. Se fôssemos para o Novo Testamento, encontraríamos aquela situação em que o Senhor Jesus curou os 10 leprosos. Temos a parábola das 10 virgens. E temos uma outra parábola em Lucas 19, que eu gostava de meditar um pouco convosco, que diz assim no versículo 12. Disse, pois, Jesus: certo homem, nobre, partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E, chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Talvez nós conheçamos um pouco melhor uma outra parábola semelhante a esta, ao qual o Senhor Jesus também contou de um homem que antes de partir de viagem chamou 3 servos, aos quais um deu 5 talentos, o outro deu 2 e o outro deu 1. E ainda que tenham sido quantidades diferentes que cada um tenha recebido, nós somos asseguradas na Bíblia de que, nessa parábola, cada um recebeu segundo a sua capacidade. Foi justa a entrega. Mas aqui neste episódio de Lucas 19, nesta parábola, a história que o Senhor Jesus contou foram 10 servos e cada um recebeu uma mina. E cada um recebeu o mesmo, teve a mesma oportunidade e tinha também o mesmo desafio. Uma mina era uma moeda considerável a nível de valor, porque equivaleria a 3 meses de trabalho, 3 ordenados de um trabalhador. Portanto, foi algum dinheiro que o seu senhor confiou a estes servos. Então este patrão viajou, fez o que tinha a fazer, tinha uma missão, regressou e quando regressou mandou chamar os seus servos para saber como é que estava o investimento dele, como é que tinha corrido a gestão de tudo aquilo que ele tinha delegado. Chegou o primeiro servo e com muita alegria entregou ao seu senhor 10 vezes mais do que recebeu. Recebeu uma mina e devolveu 10. E com isso alegrou o seu senhor, que o chamou de servo bom e o fez governador de 10 cidades. A seguir veio um outro servo que recebeu de igual modo também uma e conseguiu multiplicar para 5. E por isso também ficou governador de 5 cidades. E depois temos a seguir um outro servo que nós não sabemos se foi o último ou não, mas foi um que entregou aquilo que recebeu. Ele recebeu uma mina e ele entregou uma mina. E conseguimos perceber aqui que este servo tinha alguns assuntos mal resolvidos com o seu patrão. Alguns ressentimentos e mágoas, talvez por episódios passados, que nós não conseguimos saber se eram fundamentados ou não, mas não foram bem resolvidos. E a descrição que ele faz do seu patrão, do seu senhor, não é de todo agradável. E dava para perceber que ele trabalhava não por lealdade, não por afeição, mas por medo. É isso que ele nos diz no versículo 20 do capítulo 19, que diz assim: e veio outro, dizendo, que é este terceiro servo: Senhor, aqui está a tua mina que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso e que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. E da mesma maneira que ele julgou, ele foi julgado, porque foi com estas mesmas palavras que o seu senhor o condenou. Diz assim o versículo 22. Porém ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei, porque não puseste depois o meu dinheiro no banco para que eu, vindo, o exigisse com juros? Este servo foi chamado de mau servo, não foi porque não deu lucro ao seu senhor, até porque poderá ter vindo a caso que dentre destes 10, algum deles tenha perdido o que recebeu, porque arriscou. Este servo foi mau servo porque ele foi desobediente. Ele tinha recebido uma ordem, tal como todos os outros, que foi negociar até que eu venha. E ele não o fez. Ele guardou o dinheiro, ele até pode ter sido muito zeloso para o não perder, mas a prova é que ele não fez nada. A inércia dele foi resultado da desobediência dele.
e é por isso que ele foi chamado de mau servo. O triste aqui, irmãs, no meio da postura deste servo, e que eu queria sublinhar, é que ele culpabilizou a sua inércia e a sua desobediência e a atitude e a escolha que ele fez perante o desafio que teve com o seu senhor. Ou seja, basicamente o que ele diz foi: eu só tenho uma mina a entregar porque eu sei que tu és um patrão muito exigente e eu tive medo de ti. Portanto, quase que a culpa passou para o outro lado. E infelizmente nós também podemos muitas vezes ter esta postura, que não é de todo a correta, que é culpabilizar os outros e, em última análise, Deus, pelas escolhas e decisões que nós fazemos e não assumindo a nossa responsabilidade. Às vezes até na desobediência de mandamentos que Deus claramente manifesta na sua palavra e que nós queremos contornar a coisa. Por exemplo, aqui no Culto de Mulheres, nós muitas vezes falamos sobre a obediência e a sujeição que a mulher deve ao seu marido. Mas se calhar alguma pode estar a pensar: bem, isso é tudo muito bonito, é muito verdade, mas vocês não conhecem o meu marido, porque se conhecessem, como se isso fosse abrir a exceção da regra. E Deus assim não fez, assim não quer. Também poderíamos pensar: eu serviria muito mais na igreja se eu tivesse o dom para isto. E com isso estamos quase a culpabilizar Deus porque Ele não nos deu o dom que nós achávamos que mereceríamos ou que nós quereríamos. E estamos a passar tão perto e a ser tão iguais a Adão no Jardim do Éden, quando o Senhor o confrontou com o pecado e ele teve a ousadia de explicar a sua falha com: a mulher que me deste por companheira, ela me deu. A culpa era da mulher, mas a culpa primária era de Deus, porque foi Deus que lhe deu a mulher. É muito triste isto, irmãs. Nós sabemos que neste mundo nós temos aflições, temos tribulações, temos constrangimentos. O Senhor Jesus nunca nos prometeu uma vida fácil, Ele próprio não a teve, e diz-nos em João 16:33: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tede bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vamos ter aflições e problemas neste mundo, e muitas das coisas às vezes nem é culpa nossa. Há muita coisa que chega à nossa vida que não é diretamente um resultado das nossas escolhas ou opções, mas nós temos sempre a escolha e a opção de reagir a isso e como reagir a isso, e é a nossa responsabilidade. E aí não devemos culpabilizar os outros, o passado, os nossos pais, a nossa educação, a falta de oportunidades, nem muito menos a Deus por aquilo que é uma responsabilidade nossa. E tal como aquele servo, nós perdemos tanto quando não confiamos, quando não obedecemos, quando não seguimos o nosso Senhor. Aquele servo tinha muito para ganhar daquele seu patrão, tal como os outros tiveram. Ele simplesmente não ganhou porque não fez por isso. E nós também muitas vezes perdemos essa bênção e perdemos a intimidade com o Senhor e o conforto e o consolo e a paz que Ele nos dá, mesmo em situações difíceis, porque exatamente não confiamos nele. Porque o que Deus pede de nós, irmãs, é fé, é confiança em quem Ele é e confiança naquilo que Ele pode e sabe fazer. E lendo-vos a passagem de Hebreus 11, que vocês certamente bem conhecem, como fala da fé, e Hebreus 11, 6, eu vou-vos ler a versão King James, diz assim: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Será que Deus é real para nós, irmãs? Será que agora, neste presente tempo em que não estamos a ter aquela estrutura tão grande e importante que é a igreja, que são os cultos presenciais, que é a comunhão entre os irmãos, que é o culto de mulheres, que é as atividades da igreja, que são tão importantes e que nos fazem tanta falta. Será que isso não deve apurar o nosso sentido de quem é Deus? E seria algo muito bom que poderíamos passar e tirar desta pandemia, era Deus se tornar tão mais real para nós. É nós percebemos que Ele é tudo realmente que precisamos. E tudo o resto é um extra, e é um extra muito bom.
mas não é o principal. O principal é o Deus que nós podemos ter diariamente, intimamente, perto de nós. E se há algo que eu sei é que Deus nunca falha e Deus nunca falta, e é por isso que estes 10 anos de Ministério de Mulheres, do Culto de Mulheres, são meia prova disso.